Olá, queridos irmãos, graça e paz, um bom dia a todos. Passando para trazer mais uma reflexão bíblica desta feita, dentro do livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Esse capítulo trata de uma maneira muito rica e profunda acerca do sonho pela qual teve o rei Nabucodonosor durante o seu governo, o seu reinado no Império Babilônico. O rei Nabucodonosor teve um sonho com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, peito de prata, o quadril de bronze, pernas e pés de ferro e barro. Essa visão o intrigou, porque ele se esqueceu da mesma e exigiu que os sábios, magos, astrólogos, encantadores, os sábios da Babilônia, viesse então dar para ele tanto a visão que ele teve, a revelação da visão que ele teve e também dando assim a sua interpretação. De pronto, os sábios que haviam na Babilônia informou para ele que isso não era possível, porque ninguém tem essa capacidade. Porém, naquele governo, naquele reinado, havia os 4 jovens, a saber Daniel e os seus 3 amigos que serviam a Deus, que temiam ao Senhor, aqueles que no capítulo 1 decidiram não se contaminar com os manjares reais e nem com o vinho que aquele rei bebia. Diz a Bíblia Sagrada de uma maneira tão profunda que foi decretado a morte então de todos os sábios da Babilônia. Porém, Daniel ele se informou do que estava acontecendo e pediu tempo para que pudesse então dar a revelação do sonho e a interpretação para Nabucodonosor. O que Daniel faz? Se reúne com seus amigos e vão orar. Eles entendem que através da oração, o Deus a qual eles serviam iria dar a eles a resposta tanto do sonho quanto também a interpretação. E foi exatamente assim que aconteceu. Como está escrito na Bíblia, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, eu gostaria de destacar para você que após a interpretação desse sonho, a Bíblia revela lá no capítulo de número 2, versículo 46 do livro de Daniel, que então Nabucodonosor, rei da Babilônia, se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e suaves perfumes. Diz a Bíblia que então esse rei tem o primeiro contato, de maneira mais específica, com a soberania divina, a soberania do Deus de Daniel. Então ele louva a Deus e reconhece que não há Deus como esse Deus de Daniel. Mas o que eu quero hoje destacar com você dentro dessa reflexão bíblica de Daniel capítulo 2 é que quando um servo de Deus ele cumpre um propósito na presença de Deus e o Senhor o usa diante de pessoas poderosas, de pessoas inclusive que não conhecem a esse Deus, o nome do Senhor é glorificado. E desta maneira também, essas pessoas que não conhecem a Deus passam a conhecer. Percebe que Daniel buscar ao Senhor e ter a resposta, isso trouxe glória para o Senhor e levou esse rei, a saber, Nabucodonosor, no caminho do conhecimento do Deus de Daniel, e o qual culminaria depois, no futuro, na conversão desse rei. Até porque Daniel, através de Daniel, através desse caminho pela qual Nabucodonosor trilha de conhecimento do Deus de Daniel, depois a Bíblia revela que ele se converte lá no futuro, ele acaba se convertendo a esse Deus. E eu quero hoje encerrar enfatizando o seguinte, lá no livro de Mateus, capítulo de número
5, versículo 16, está escrito: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As boas obras dos servos de Deus, aonde eles estão, leva o nome do Pai a ser glorificado. É como se a luz de Deus que está na vida daquele que teme ao Senhor, daquele que o serve, estivesse brilhando. E esse brilho leva as pessoas a glorificar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta: aonde você está? Você tem sido sal da terra? Aonde você está? Você tem sido luz do mundo? Você tem tido na sua vida a palavra de Deus, né, para iluminar a vida das pessoas? Você tem tido diante das pessoas à sua volta um bom testemunho, através do seu caráter, através da sua vida, para que as pessoas olhem para você e venham também glorificar o Senhor e conhecer o seu Deus? E, em último lugar, a última pergunta, diante das circunstâncias adversas que surgem, qual é a sua reação? Você reage desesperadamente, com angústia, com inquietação, e até mesmo pensando que não tem solução, não tem mais jeito? Ou você faz como fez Daniel e os seus amigos, vai orar ao Senhor e buscar dele a resposta? Saiba que um servo de Deus, alguém que está em um ambiente, seja um ambiente familiar, de trabalho, da igreja, entre os vizinhos, na sociedade onde você vive, o servo de Deus foi chamado para ser referência naquele lugar, para que através da sua vida, das boas obras pela qual você pratica, cada um venha então glorificar ao Senhor e gerar glorificação do nome de Deus, e mais que isso, levando pessoas a se converter ao verdadeiro Deus pela qual você serve. Então, eu quero deixar hoje essa palavra, essa reflexão para o seu coração, que aonde você estiver, você seja um instrumento de glorificação ao nome do Senhor. E também um canal para que vidas venham conhecer o Deus que você serve, tendo também a oportunidade de se converter ao verdadeiro Deus, aleluia, pela qual a palavra de Deus nesse texto está revelando. Amém? Pense nisso, essa é a jornada bíblica e reflexão no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Deus te abençoe, um forte abraço a todos.